Olá pessoal! Hoje iremos falar sobre elementos de geologia e formação das grandes estruturas do relevo. Primeiro iremos começar por características físicas e químicas da estrutura interna da Terra. A estrutura interna da Terra é representada em modelos baseado em dois critérios, químico e físico. O químico é formado por crosta, descontinuidade de Morovsky, manto superior, descontinuidade de Ripet, manto inferior, descontinuidade de Gutenberg, núcleo externo, descontinuidade de Lehmann, e núcleo interno. O físico é formado por litosfera, astenosfera, exosfera e endosfera. A estrutura química interna da Terra possui 4 descontinuidades, sendo elas: descontinuidade de Morovsky, que separa a crosta do manto; descontinuidade de Ripet, que separa o manto superior do manto inferior; descontinuidade de Gutenberg, que separa o manto do núcleo; descontinuidade de Lehmann, que separa o núcleo externo do núcleo interno. O próximo a ser dito será o tectonismo. Mas o que será o tectonismo? O tectonismo, também chamado de diastrofismo, é um dos agentes endógenos de transformação do relevo terrestre, oriundo da movimentação, interação, colisão e afastamento das placas tectônicas. Graças a esses movimentos, manifesta-se na superfície terrestre uma série de formas de relevo, como as montanhas, além de fenômenos como o vulcanismo e os terremotos. O tectonismo possui 2 tipos de zonas: zonas de convergência e zonas de divergência. As zonas de convergência, como o próprio nome sugere, ocorrem quando as placas tectônicas se convergem, em função de se deslocarem uma em direção à outra. Elas ocorrem de 2 formas: quando os movimentos das placas são opostos, que são chamados de subducção, e quando eles são tangentes, que são chamados de abducção. As zonas de divergência, por sua vez, acontecem com o afastamento das placas tectônicas, fenômeno que costuma ocorrer em regiões oceânicas, provocando a formação de fossas, também conhecidas por dorsais oceânicas. Baseado nas placas tectônicas, iremos ver as 10 principais placas tectônicas do planeta. Sendo elas: 1. Placa do Pacífico. É a maior placa oceânica, presente na maior parte do Oceano Pacífico e apresentando uma extensão de 70 milhões de quilômetros quadrados. Forma uma zona de convergência com a placa norte-americana, responsável pela falha de São Andreas. 2. Placa de Nazca. Placa oceânica localizada no Oceano Pacífico a oeste da América do Sul, com extensão de 10 milhões de quilômetros quadrados. Forma uma zona de convergência com a placa sul-americana, responsável por terremotos nos países localizados a oeste da América do Sul, como por exemplo, o Chile. 3. Placa sul-americana. Com extensão de 32 milhões de quilômetros quadrados, a placa sul-americana está localizada na América do Sul. O Brasil localiza-se no meio dessa placa. Forma uma zona de convergência com a placa de Nazca e uma zona de divergência com a placa da África. Os 2 continentes afastam-se 3 centímetros por ano. 4. Placa norte-americana. Com 70 milhões de quilômetros quadrados, esse bloco abrange a América do Norte, América Central e a Groenlândia, além de uma parte do Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Forma uma zona de convergência com a placa do Pacífico. 5. Placa africana. Encontra-se presente no continente africano, oeste da Ásia, Oceano Atlântico e Oceano Índico, com extensão de 65 milhões de quilômetros quadrados. O encontro dessa placa com a Euroasiática deu origem a um mar Mediterrâneo e ao Vale do Rift. 6. Placa Antártica. Com 25 milhões de quilômetros quadrados, a placa da Antártica abrange toda a Antártida e os oceanos em suas porções sul. 7. Placa Indo-Australiana. Apresenta 45 milhões de quilômetros quadrados, sendo formada pelas placas australiana e indiana. Engloba a Austrália, Nova Zelândia, Oceano Índico e parte do Oceano Pacífico. Várias ilhas são formadas na região em virtude do encontro com a placa das Filipinas. 8. Placa Euroasiática Ocidental. Nela, estão localizados o continente europeu e o oeste da Ásia. Sua extensão é de 60 milhões de quilômetros quadrados. 9. Placa Euroasiática Oriental.
Com área total de 40 milhões de quilômetros quadrados, esse bloco abriga o continente asiático. Forma uma zona de convergência com as placas das Filipinas e do Pacífico. Essa é considerada a zona mais sísmica do planeta, sendo uma das regiões com maior ocorrência de vulcões e terremotos. 10. Placa das Filipinas. Localizada no Oceano Pacífico a leste das Filipinas, essa placa possui 7 milhões de quilômetros quadrados. Nela, está presente quase a metade dos vulcões ativos da Terra. Próximo. Teoria da deriva continental. Teoria criada pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, na qual ele afirmou que há, aproximadamente, 200 milhões de anos não existia separação entre os continentes, ou seja, havia uma única massa continental, chamada de Pangeia e um único oceano, o Pantalassa. Iremos ver a seguinte transformação do planeta Terra em cerca de 430 milhões de anos. Próximo. Crátons. Os crátons, também chamados de cratões, são um tipo de estrutura geológica caracterizada, em geral, pela sua estabilidade e composição antiga, tendo se constituído durante a Era Pré-Cambriana, há mais de 2 bilhões de anos. Esse tipo de estrutura é, basicamente, a porção das placas continentais, que durante um período mínimo de 100 milhões de anos não sofrem ações diretas do tectonismo e do vulcanismo, o que caracteriza a sua estabilidade. Sua composição é, em maior grau, de rochas magmáticas e metamórficas. Próximo. Bacias sedimentares. As bacias sedimentares são depressões existentes no relevo, que são preenchidas por sedimentos de origem orgânica e por rochas que passaram por processo de erosão. São de grande importância econômica, pois são responsáveis por fontes de energia de origem fóssil. Grande parte das jazidas de petróleo do mundo está em bacias sedimentares, pois ao longo de milhões de anos o material orgânico soterrado foi entrando em processo de decomposição, em função da ação de bactérias e da baixa quantidade de oxigênio, dando origem ao petróleo e ao gás natural. Próximo. Os dobramentos modernos, também conhecidos como cadeias orogênicas ou cinturões orogênicos, são estruturas geológicas que se originaram em virtude das ações do tectonismo e correspondem à formação de cadeias montanhosas, apresentando as maiores altitudes do planeta. Em geral, são compostos por rochas magmáticas e metamórficas. Próximo. Intemperismo. O intemperismo é o processo de transformação e desgaste das rochas e dos solos, através de processos químicos, físicos e biológicos. Sua dinâmica acontece através da ação dos chamados agentes exógenos ou externos de transformação de relevo, como a água, o vento, a temperatura e os seres vivos. Intemperismo físico consiste na ocorrência de processos que são responsáveis pelas fragmentações ou fissuras nas rochas, separando minerais antes ordenados de forma coesa e transformando uma superfície então homogênea em uma rocha descontínua. Intemperismo químico é caracterizado pelas transformações químicas oriundas das diferenças de pressão e temperatura das rochas. O ambiente em que as rochas se formam costuma ser diferente da superfície terrestre. Intemperismo biológico é o processo de transformação das rochas a partir da ação de seres vivos, como bactérias ou até mesmo animais. Incluem-se nesse processo as raízes das árvores, as ações de bactérias, a decomposição de organismos ou excrementos, entre outros. Obrigado por assistir até aqui e espero que tenha gostado e aprendido o conteúdo.